Fala nerds, como é que vocês estão? E hoje uma breve crítica de Balada de um Jogador, novo filme de Edward Berger e estreado por Colin Farrell, que estreou no dia 29 de outubro na Netflix. Eu confesso que esse era um dos filmes que eu estava mais aguardando nesse segundo semestre, por se tratar do próprio nome de Berger, onde eu considero que o diretor acertou muito nessas duas últimas produções, que é Nada de Novo no Front e Conclave. Além disso, Berger traz sua equipe de confiança, diretor de fotografia, editor, compositor, figurinista, mas como de costume, o diretor trabalha em cima de roteiros já feitos, e nesses dois últimos casos, em adaptações. E aqui é que entra o nome de Ron Josh, que teve o trabalho de adaptar o romance de Lawrence Osborne. Joff trabalhou nesse roteiro por volta de 7 anos, e em entrevistas nos festivais ele foi bem enfático na complexidade de adaptar esse livro para um filme. Ele revelou que muitas coisas ficaram de fora e outras ele trouxe até um ampliamento ou até mesmo uma outra perspectiva. Eu, como não li o livro, não consigo dizer o que de fato mudou ou não, mas eu acompanhei alguns críticos que leram e que apontaram que Balada de um Jogador é um exemplo perfeito de como pode ser complexo o processo de adaptação para o cinema. E infelizmente, mesmo para quem não leu o livro, e que deve ser a grande maioria aqui, vão perceber que o roteiro é o fato determinante para que Balada de um Jogador não atinja o seu verdadeiro potencial. Porque tudo que já deu certo para Berger em outros filmes está nesse filme. Mas devido a um roteiro tão frágil em todas as frentes, como o próprio desenvolvimento e até a estrutura, acaba afetando bem negativamente a experiência. Eu vou comentar um pouco mais sobre isso depois da vinheta. Depois do sucesso de Nada de Novo no Front e Conclave, o nome de Edward Berger virou praticamente sinônimo de qualidade. Cada novo projeto dele vem cercado de expectativa, e com Balada de um Jogador não seria diferente. Aqui Berger volta a trabalhar com parte da equipe que o acompanhou em seus últimos sucessos e ainda conta com um elenco de peso: Colin Farrell, Tilda Swinton e Feyre Chen. Mas mesmo com tantas cartas boas na mão, o filme tropeça onde mais importa, no roteiro. Baseado no romance de Lawrence Osborne, o longa tenta adaptar uma obra considerada difícil de filmar, e infelizmente não consegue sustentar o que propõe. O resultado é uma história visualmente impecável, mas narrativa e emocionalmente vazia. A trama gira em torno de um apostador inglês tentando fugir de um passado atormentado. Refugiado em Macau, ele leva uma vida anônima, até conhecer uma mulher que parece ser a chave para sua redenção. Berger conduz essa história com a mesma precisão técnica que a gente viu nos trabalhos anteriores dele. E logo dá para reconhecer a sua própria assinatura. Aquela câmera que persegue o personagem de perto, quase invadindo a sua intimidade. Isso cria uma sensação de imersão muito forte. A gente entra na cabeça de Lord Doyle, vivido com intensidade por Colin Farrell. E é impossível negar, o Farrell carrega o filme nas costas. Ele entrega um desempenho visceral que traduz bem o desespero, o vício e até o arrependimento do personagem de forma brutal. Mas mesmo com toda essa entrega, chega um ponto em que a atuação não dá mais conta de sustentar o que o roteiro não entrega. O texto de Ron Joff tenta ser reflexivo, simbólico, quase filosófico, só que o resultado é irregular. As metáforas se acumulam, a narrativa oscila entre o real e o sobrenatural, e essas camadas nunca se integram de verdade. O vício que deveria ser o eixo central da história é tratado aqui de uma forma distante, fria. Falta impacto emocional, falta aquela tensão que o tema naturalmente já traz. Em vez de mostrar a adrenalina, o risco e o fascínio do mundo das apostas, o filme prefere observar um personagem já derrotado, já quebrado. Isso deixa a trama parada, como se ficasse presa em uma melancolia que não se transforma em catarse. No fim, Balada de um Jogador parece um estudo de personagem que promete profundidade, mas entrega repetição. Agora, visualmente é um espetáculo. Berger continua um diretor de domínio absoluto da imagem. Ele sabe o que quer mostrar e principalmente o que quer que a gente sinta. A fotografia de James Friend, o mesmo de Nada Novo no Front, é impecável. As luzes saturadas de Macau contrastam com a escuridão interna do protagonista, criando um mundo visual que é ao mesmo tempo sedutor, mas também triste. A trilha mistura o orquestral com o eletrônico, acompanhando o desequilíbrio do personagem e reforçando a sensação de instabilidade. E o figurino segue essa mesma lógica. Roupas elegantes,
mas sempre um pouco desalinhadas, como se tentasse esconder uma vida desfeita. O problema é que nada disso preenche o vazio que o roteiro deixa. As metáforas que deveriam construir sentido acabam se acumulando sem direção, e a tentativa de misturar o realismo com o sobrenatural enfraquece os dois lados. A sensação é de que o filme não sabe o que quer ser: um drama sobre redenção, um retrato psicológico do vício ou uma parábola sobre o destino. Essa indecisão é o que mais pesa contra a balada de um jogador. A cada nova sequência parece que ele vai finalmente encontrar o seu caminho, e aí volta para o mesmo ponto, girando em torno da sua própria indecisão. As personagens femininas que poderiam dar equilíbrio à jornada acabam aqui sendo subutilizadas. Tilda Swinton e Farrah Chen têm até papéis importantes na trajetória do protagonista, mas o filme usa as duas mais como instrumentos narrativos do que como pessoas com vida própria. Elas estão lá para movimentar a história, não para existir dentro dela. E isso é de alguma maneira frustrante, especialmente quando se tem duas atrizes tão talentosas, capazes de sustentar qualquer drama complexo. Mesmo com a tentativa do roteirista expandir o papel de Swinton, suas participações acabam mais simbólicas do que significativas. Em alguns momentos, o filme até ensaia um arco de redenção para Doyle, mas essa ideia nunca ganha corpo. Falta desenvolvimento, falta emoção, falta até uma motivação convincente. O personagem acaba girando em círculos como se o próprio filme estivesse viciado em repetir a ruína. A gente entende a dor dele, mas acaba não se conectando a ela. A história fala de um homem tentando escapar do passado, mas parece ela mesma incapaz de escapar da própria indecisão. A promessa de redenção se dissolve em uma sucessão de cenas visualmente belas, mas emocionalmente distantes. Ainda assim, não dá para ignorar o talento envolvido. Berger continua um diretor de enorme domínio visual, e a equipe técnica entrega tudo o que pode. Fotografia, som, figurino, ritmo visual, tudo é impecável. Tem momentos que são realmente deslumbrantes, quase perfeitos, lembrando até um estilo meticuloso de um Wes Anderson, principalmente no uso de cores e na composição das cenas. Mas no fim das contas, toda essa forma brilhante serve a um conteúdo que nunca chega. A forma brilha, o conteúdo se apaga. Balada de um Jogador é um daqueles filmes que mostram como o cinema pode ser deslumbrante e decepcionante ao mesmo tempo. É o retrato de um diretor talentoso tentando extrair profundidade de um roteiro frágil e de um elenco excepcional lutando contra uma história que não sabe para onde vai. Há lampejos de genialidade, momentos em que o talento de Berger aparece com toda a força, mas eles surgem isolados, como se pertencessem a outro filme. O resultado é um drama elegante, tecnicamente impecável, mas sem alma. Por isso que para Balada de um Jogador eu dou nota 5. É uma das grandes decepções do ano. Não porque seja ruim, mas porque tinha tudo para ser grandioso. É um lembrete de que, por mais perfeita seja a execução, um filme só se sustenta quando o roteiro dá corpo às ideias. Aqui acontece ao contrário. Uma equipe brilhante tentando preencher o vazio de uma narrativa que nunca se encontra. Edward Berger continua um nome importante, um diretor de altíssimo nível, mas esse é um capítulo menor da carreira dele. Um deslize que mostra que até os grandes, às vezes, perdem a sintonia entre a intenção e a realização. Mas eu quero saber de vocês aqui nos comentários o que vocês acharam do filme. Curtiu a crítica? Deixa um like. Quer mais críticas como essa? Considere se inscrever. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo.